Olá, muito bom dia. Hoje é dia 13 de outubro de 2022, faltando 17 dias para a vitória do povo brasileiro. Certamente nós vamos virar esse jogo. É nisso que nós acreditamos e é por isso que nós estamos aqui com vocês todos os dias e estaremos para sempre. Essa é a nossa vocação, transmitir a verdade a todo o povo brasileiro. É isso que nos dá força de estar aqui todas as manhãs. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre muitas notícias importantes. É claro que o clima está tenso por conta dos grandes crimes que o ladrão tem cometido por aí. Nós vimos ontem aí uma série de crimes eleitorais sendo cometidos aqui no Rio de Janeiro, lá no evento do Complexo do Alemão. Para discutir essas e outras notícias, trago para cá, para a nossa bancada, meu amigo analista político Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia a toda a nossa audiência do Jornal da Manhã, aqui no Todo Poder Emana do Povo. Pois é, ontem foi um show de horror, né? Literalmente um show de horror. Temos muito para comentar sobre o dia de ontem. Exatamente. E aqui, pode ter certeza, ninguém está pessimista. Aqui nós cremos na vitória. Se você está pessimista, bota seu astral lá para o alto. Aqui todo mundo está otimista, trabalhando muito. Nós estamos vendo, inclusive, o desempenho disso nas ruas. Muita gente que não votou vai votar. Muita gente que votou no Ciro, na Simone Tebet, declarando voto ao presidente Bolsonaro, vai virar. Nós vamos chegar lá. Esse é o nosso posicionamento, é o posicionamento de todo o poder emana do povo, meu particular, do Gustavo também, e a gente vai construir um Brasil diferente. Ninguém imaginava que seria diferente disso, né, Gustavo? Chegando no final, vocês acham que eles iriam abrir as pernas, que ia ser fácil, né? Na história de que povo, né, antes de conquistar a sua liberdade, na sua plenitude, foi fácil? Quanto mais vai chegando próximo da nossa vitória, mais vão apertando as coisas. Isso é claro e normal para quem conhece as histórias da vida. Na sua vida também foi assim, e isso não é diferente na história do nosso país. Então, nada de ficar preocupado, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vamos fazer a nossa parte. Deixem que as Forças Armadas façam a questão da segurança. Vou insistir nisso todos os dias. Não se preocupem com a segurança, até porque nós não podemos fazer nada. Quem fará são as Forças Armadas. E a nossa parte é virar os votos, é convencer as pessoas que não foram votar no primeiro turno, porque é muita gente, 32 milhões. Inclusive, hoje, Gustavo, já saiu uma pesquisa em que pese nós não acreditarmos, mas eu gosto sempre de trazer essa notícia, por quê? Porque mostra o reconhecimento deles. A Paraná Pesquisa já trouxe o segundo turno com empate técnico. Claro que todos vocês aqui sabem que o presidente está na frente, como nós acreditamos também, mas isso já é o reconhecimento do sistema de que o presidente vai virar. E isso me lembra muito a fala do ex-diretor do Datafolha, Gustavo, Mauro Paulino, que disse, numa reportagem, lá numa conversa na Globo News, ele disse, olha, a chance de virada é real. Quando ele diz que a chance de virada é real, ele está cravando que o presidente vai virar, ele só não pode falar isso publicamente, né, Gustavo? É quase um alerta para quem está ali do lado, olha, ele está virando, eles vão passar à nossa frente. É isso que a gente está vendo, a gente já analisou aqui, a gente já falou aqui para todos vocês que nos acompanham, se nós analisarmos friamente o cenário, quem tem a caneta na mão está apoiando quem? Presidente Bolsonaro. Os governadores reeleitos, governadores eleitos estão ao lado do presidente Bolsonaro. O centro, o centrão fisiológico mesmo, aquele que está sempre ao lado do poder, aquele que corre para onde o poder vai, está ao lado do presidente Bolsonaro. Existe uma onda, perdão, e como eu já falei aqui também, a gente não vai ver essa onda dessa vez sendo repercutida na imprensa, porque a imprensa é toda, efetivamente toda do lado de lá, que era diferente de 2018. Em 2018 nós tínhamos uma série de jornalistas caroneiros, sites caroneiros, dessa vez nós não temos. Todos eles que, ao entrar o presidente lá, com uma semana de governo, já puxavam o tapete do presidente. Aliás, antes da posse do presidente, já puxavam o tapete do presidente, alguns até porque queriam a Secretaria de Comunicação. Enfim, isso a gente não tem. Então, nós temos que acreditar mais do que nunca naquilo que os nossos olhos veem e analisarmos friamente esses dados, analisarmos friamente o que está acontecendo. Ontem foi um dia emblemático para isso. Ontem, mais uma vez, a gente viu o presidente Bolsonaro no meio do povo, povo de verdade com muita gente, e o candidato do lado de lá não estava no meio do povo, não. Além de ter pouca gente,
a gente sabe onde é que ele estava e com ordem de quem aquelas pessoas estavam ali à sua volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar do lado de quem que ele estava, vamos mostrar vídeo dos ônibus, vamos mostrar imagem, né, do pessoal da saúde, a bandeira do SUS, cheio de funcionário público dentro do Complexo do Alemão, porque o povo realmente... Olha, eu sempre digo isso aqui e em todos os programas que eu participo. Se engana quem pensa que o povo de favela compactua com a bandidagem, com a criminalidade. Se engana. A maioria é gente decente, trabalhadora, que cultiva valores, muitos cristãos. A verdade é que aquilo ali não passa de uma minoria e, claro, da vagabundagem que domina e que oprime a vida das pessoas. E é por isso que vocês não viram nenhuma multidão do povo, em que pese dizer que tudo foi feito estrategicamente, porque a data do dia 12 de outubro não foi uma data que foi escolhida aleatoriamente. É claro, né, para quem conhece muito bem como funciona o sistema sujo da política, eles fizeram isso porque era dia das crianças. E aí anunciaram previamente que haveria distribuição de brinquedos, que teria bolo. Vocês sabem como funciona, né? E isso, claro, era para atrair pessoas e fazer parecer que tinha muita gente, mas mesmo assim não conseguiram. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu trazer a primeira notícia aqui, que é uma notícia que, inclusive, né, o ladrão vive dizendo por aí, né, que vai devolver picanha e seja povo. Eu não me lembro, Gustavo, em momento nenhum que o povo pobre comeu picanha na época do ladrão. Muito pelo contrário. As pessoas viviam na miséria. Mas vamos lá. Baixou. Bolsonaro garante preço mais barato da picanha e da alcatra. Água para o Nordeste e economia melhor que os Estados Unidos e Europa. Resta para o marketing do PT as pautas polêmicas, corto e liberação de drogas. As idas ao açougue ficaram menos pesadas no bolso dos brasileiros com a queda do preço das carnes pelo quarto mês consecutivo. A variação negativa, mais intensa do que as apuradas dos meses de junho e julho e agosto, é motivada pelo barateamento de 13 dos 18 cortes pesquisados mensalmente pelo IBGE. Na passagem de agosto para setembro, as quedas mais significativas foram verificadas na carne de carneiro, lagarto, costela, alcatra, chã de dentro, acém, picanha. Também ficaram menos salgados o músculo, o cupim, a carne de porco, o lagarto redondo, o fígado e o patinho. É engraçado a gente noticiar isso, né, Gustavo? Mas é importante, porque do lado de lá existe uma política populista que diz que o povo vai voltar a comer picanha e tomar cerveja. Mas o povo já pode fazer isso, porque nós temos a menor inflação de todos os outros países. Aliás, nós somos o único país do globo, do mundo, em deflação. E é por isso que a nossa gasolina é a mais barata do mundo e a nossa carne é acessível a todas as pessoas, né, Gustavo? Pronto. Exatamente, a gente falou sobre isso na terça-feira, né? A gente está entrando agora num momento em que a produção de alimentos, a produção de carne, enfim, todo tipo de produção de alimentos reflete a queda dos combustíveis, reflete as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro para que a inflação não disparasse, reflete tudo isso. Agora um período também da safra, um período em que você tem mais animais disponíveis para abate, então a tendência é que o preço caia. Outra coisa muito interessante, já falei sobre isso, o governo veio trabalhando, né, desde a ministra Tereza Cristina, para que haja uma desconcentração dos abatedouros, dos frigoríficos. Antigamente tudo ficava na mão de 2 únicos frigoríficos, e aí esses frigoríficos represavam carne, represavam o produto, aumentavam o preço, né, fazia esse tipo de trabalho. E a gente vai vendo aí como se conserta um país, como faz com que um país consiga ofertar aquilo que ele produz a seu povo, diferente do que a gente tinha no passado. A demagogia do PT ela é gigantesca, a gente sabe disso. Eles falam que o povo vai voltar a comer picanha, que o povo vai fazer isso, o povo vai fazer aquilo. O povo nem água tinha, o povo nem esgoto tinha. E eles votaram para o povo continuar sem água e continuar sem esgoto. Eles votaram contra
a PEC do saneamento, né, que trouxe mais de 50 bilhões de investimentos imediatamente para o Brasil. Eles fazem assim, eles querem manter o povo na pobreza, eles precisam manter o povo na pobreza. O que cabe a nós é mostrar isso para as pessoas. Muita gente fala assim, eu ganho um salário mínimo e está difícil comer carne. É verdade, a gente sabe que muitas vezes fica difícil para a pessoa ainda comprar um pedaço de carne, 1 quilo de carne, mas você já vê uma derrubada de preço muito grande e cada vez mais pessoas vão tendo acesso. Se não compram diretamente, compram indiretamente, através de alimentos processados, através de uma série de outros produtos onde a carne está presente. Fato é que a gente não teve, durante esse período todo, um dia sequer de mercado sem comida, de mercado sem alimentos, de mercado sem produtos. Nós vimos filmes da Europa, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, América Latina, então nem se fala, das prateleiras completamente vazias, desabastecimento total. Aqui nós não tivemos isso. Hoje o alimento vai chegando cada vez mais barato na mesa do trabalhador brasileiro e assim continuará com um governo que pensa no povo brasileiro e não com um governo populista que a gente sabe o que vai fazer se chegar ao poder. E a imprensa canalha quietinha, né? Porque quando os preços aumentam, obviamente porque tem um aspecto da inflação nisso, que aumentou no mundo inteiro, não é novidade para ninguém, eles passam o dia inteiro explorando essa notícia. Mas quando o preço baixa, meu irmão, você não vai ver ninguém falando nada sobre isso, porque a única intenção deles não é informar, óbvio, a intenção deles é distorcer, é manipular você, é fazer você virar justamente o gado que eles tanto nos acusam, né, para que as pessoas sigam a boiada, sigam o que a imprensa diz na perspectiva de criar uma mentalidade da maneira com que eles querem que o povo pense. Mas o povo acordou porque hoje existem as mídias sociais, existem canais independentes, e é por isso que nós estamos aqui lutando, apesar da censura. Vocês estão vendo. E não é só o nosso canal, não. Né? Aqui, nesse momento agora, nós já estaríamos, no mínimo, com o dobro de audiência. Eu participei anteontem lá do canal do Jornal da Cidade Online à noite, onde tem uma grande audiência também, geralmente entre 15 a 20 mil pessoas ao vivo, tinha 3.500 pessoas ao vivo. Foi o que foi até o final. E diga-se de passagem que foi um bom programa, eu, a Adriles, a Andréia, era para ser um programa com uma grande quantidade de espectadores, mas a gente sabe que tudo isso é a censura por conta das eleições. Quanto mais for chegando próximo das eleições, mais nós vamos sofrer essa censura, porque nós não nos curvamos a essa ditadura que quer determinar o que você tem que pensar, o que você tem que comprar, consumir, qual deve ser a sua postura. Nós jamais nos curvaremos a isso. Vamos para a próxima notícia, porque tem mais notícia boa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, agradece o trabalho de Bolsonaro por Minas e lamenta a gestão trágica do PT. Abre aspas. As obras que iniciaram foram abandonadas. O governador reeleito de Minas, Romeu Zema, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por todo o trabalho realizado pelo Executivo, pelo Estado mineiro. Zema ainda lamentou a gestão petista à frente de Minas. De acordo com o governador, o partido esquerdista não concluiu nenhuma obra em prol do Estado, enquanto Bolsonaro resolveu a situação da rodovia da morte. Gustavo Reis, eu tenho sempre falado isso aqui, esse dado é um dado que eu sempre gosto de trazer. Os governos do PT, Lula e Dilma, quando saíram impeachmentados, né, porque a verdade é que os dois, né, a gente fala muito da Dilma, mas a expulsão foi dos dois, porque os dois fazem parte do mesmo núcleo criminoso. A verdade é que eles deixaram mais de 8.000 obras paradas em quase 15 anos. Bolsonaro, com menos de 3 anos, concluiu as 8.000 obras paradas. Isso é respeito com o dinheiro do cidadão. Mas a mídia cretina, canalha, não tem coragem de falar isso, né? E o governador Romeu Zema está reverberando isso para o povo de Minas, para que eles saibam o que foram os governos do PT no passado em Minas Gerais, que não concluíram nenhuma obra, uma vergonha e uma falta de respeito com o dinheiro de Minas, enquanto o presidente Bolsonaro, com menos de 3 anos, já tinha concluído a rodovia da morte, né, Gustavo?
Pois é, Minas Gerais recebeu, o povo de Minas Gerais, o estado de Minas, vivenciou aquilo que o brasileiro vivenciou na questão da federação. O povo mineiro vivenciou isso também na questão estadual. Ele substituiu um governador petista. Olha só que caos, né? Quem é de Minas sabe o caos que ele recebeu esse estado, em que situação ele recebeu esse estado. E quando ele faz um paralelo sobre o que ele não quer que o Brasil receba, é porque ele viveu na pele, né? Ele sabe o que custa você pegar uma administração pública completamente quebrada, falida, sem nada ter sido feito, tudo sem conclusão, devendo a Deus e o mundo, e ter que botar a casa em ordem. Por isso o Zema tem entrado de cabeça aí, e não à toa, mais de 650 prefeitos ficaram ao lado do Zema, se reuniram com o Zema para entrar nessa campanha para ajudar o presidente Bolsonaro a se reeleger, porque senão acaba tudo, vira uma desgraça. Efetivamente vira uma desgraça. Alan, a gente olha o governo Bolsonaro, né, como você bem falou, pegou 8 mil obras, resolveu tudo, e a gente olha no município do Rio, no município de São Paulo, em outros estados, nós ainda temos obras da época da Copa que não foram concluídas. O que cabe ao governo federal, o governo federal fez, mas uma série de administradores públicos que não precisam ser do PT continuam ainda comendo seu dinheiro, enrolando naquela obra. Aqui no Rio a gente tem o Transoeste, lá o BRT da Avenida Brasil, até hoje inacabado. Esse Eduardo Paes ontem andando do lado do Lula, comendo o dinheiro do povo carioca, com obras ainda inacabadas. É isso que a gente quer para o Brasil? Ou a gente quer a eficiência que a gente teve no governo Bolsonaro com o ministro Tarcísio, que tinha um orçamento desse tamaninho? Só para vocês terem uma ideia, São Paulo fechou o ano de 2021 com 50 bi de lucro. Por que esse lucro? Porque o governo Bolsonaro derramou dinheiro à beça por conta da pandemia. O ministro Tarcísio tinha de orçamento 7 bilhões. 7 bilhões. Olha o que não poderia ter sido feito no estado de São Paulo, por exemplo, nos últimos anos. Olha o que não poderia ter sido feito em todo o Brasil nos últimos anos. Olha o que o mineiro Zema fez num estado completamente quebrado nesses últimos anos, sem dinheiro, devendo a Deus e o mundo. A gente não pode aceitar isso mais na administração pública brasileira, esse tipo de gente que pega o nosso dinheiro e troca por charuto, financia uma série de ditaduras ao redor do mundo, financia alguns amigos do rei, vende jatinho barato. Bom, a gente sabe de todo o repertório, você que nos acompanha aqui sabe de todo o repertório. Nosso trabalho é conscientizar as pessoas, essas pessoas que estão sendo levadas a encher o tanque da moto, do carro, para poder sair com a bandeira apoiando Lula, recebendo R$100. Essas pessoas têm que ter consciência que custa muito caro. Aquele R$100 que ele está recebendo ali, na verdade, é uma verdadeira esmola para ser enganado, para ser roubado. A pessoa está vendendo ali o futuro dela, o futuro dos seus filhos. A gente tem que conscientizar essas pessoas para não caírem nessa conversa, não caírem nessa esparrela. Nós estamos efetivamente numa bifurcação. De um lado, um futuro muito melhor. Do outro, um futuro tenebroso, assombroso para todos nós. E olha, não é à toa que o ladrão ameaçou o Zema. Olha só essa notícia aqui, notícia do Poder 360. Aliás, todas as notícias que nós lemos agora aqui são notícias da mídia mainstream. Zema é o governador com mais interações nas redes sociais em 2022. O governador reeleito de Minas Gerais registrou 8,8 milhões de reações. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é o chefe do executivo estadual com mais interações em seus perfis nas redes sociais em 2022. O levantamento da Bytes considerou os posts publicados de 1º de janeiro a 12 de outubro em 4 canais: Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. Zema compartilhou 1.150 posts em seus perfis nas redes sociais, teve 8 milhões de interações. Uma das publicações do governador mineiro registrou sozinha quase 500 mil de visualizações. Ou seja, Gustavo, é por isso que o ladrão acabou ameaçando o governador Zema, né? Eu ouvi você falando aí agora da quantidade de prefeitos. Se não me falha a memória, você falou em 650, é isso? Foram mais de 600, quase 650 prefeitos que se reuniram com o Zema. De 700 e quanto, sabe? 650, mais de 650. De 700 e alguma coisa, né? 800 e pouco, um número assim, praticamente 85% dos prefeitos. É o que mais ou menos aconteceu aqui no Rio, né? Porque o Cláudio Castro trouxe 84 dos 92 prefeitos do município. Aí agora você tem também o Rodrigo Garcia, né, que fechou apoio em São Paulo
ao presidente Bolsonaro. Ou seja, nós vamos esmagar eles no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Sul. A diferença, né, que nós vamos diminuir em muito ainda no Nordeste, vai fazer essa votação ser uma votação histórica, né, Gustavo? E é por isso que o ladrão ameaçou o Zema. É o governador que tem mais influência entre todos nas redes sociais, ou seja, agora o Zema não mais tendo que fazer a campanha dele, porque ele já foi eleito no primeiro turno, está entrando de cabeça na campanha do presidente Bolsonaro, e nós vamos fazer uma votação histórica em Minas, e que vai continuar se confirmando que o vencedor de Minas sempre foi eleito, né? E esse pilantra, ao ameaçar o Zema, ele não está ameaçando o Zema, ele está ameaçando o povo de Minas Gerais. Quer dizer que o povo de Minas Gerais vai sofrer por conta de uma briga política, de um interesse político do ladrão? Quer dizer que ele vai se vingar do povo de Minas Gerais por atender o pedido do seu governador eleito e querido pelo povo mineiro, senão não teria sido eleito no primeiro turno? É assim que funciona a esquerda. Eles tudo para eles tem como objetivo o fim. E não importam os meios. Eles fazem o que for preciso para conquistar esse fim. Nós vamos esmagar, sim, porque o que aconteceu na eleição? Logo de cara, assim que saiu o resultado da eleição, e é assim que funciona, você que está acompanhando a gente, é assim que funciona. Perfis infiltrados dentro da direita, mas que são de esquerda, começaram a lançar que a culpa era do Nordeste. A culpa é do Nordeste. Separa o Nordeste do Brasil. Tudo isso para gerar um efeito manada. É natural, o efeito manada é natural. Nós vamos atrás muitas vezes porque alguém fala alguma coisa. Isso não quer dizer que você seja ignorante, que você seja burro, por emoção, por uma série de fatores. Nós seguimos isso. Se chama efeito manada, isso é estudado na psicologia, enfim. Isso existe, isso é verdadeiro. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que, na verdade, a diferença foi no Sudeste. A diferença não foi no Nordeste. No Nordeste, o presidente Bolsonaro aumentou seu percentual de votos. O percentual caiu no Sudeste. Os maiores colégios eleitorais, os 3 maiores colégios eleitorais, estão no Sudeste. Então, eles fizeram isso já para criar um problema, para tentar recuperar espaço lá no Nordeste e prejudicar ainda mais o trabalho do presidente Bolsonaro. Só que o presidente Bolsonaro, agora reavaliando, segundo turno, é uma segunda campanha, reavaliando, refazendo a estratégia, tendo a ajuda dos governadores, os 3 governadores do lado, a maioria das prefeituras trabalhando para isso, chamando a atenção para a desgraça que pode ser um segundo governo, uma segunda era de governo PT. A gente vai fazer justamente essa diferença que a gente precisa. Os números das urnas deram ali quase 4 milhões e meio de votos de diferença. O presidente Bolsonaro vai tirar esses 4 milhões e meio de votos e vai abrir uma votação em cima do outro lado. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Por quê? Existe um segundo elemento que pouca gente está falando. A partir de agora, nós temos mais 2 finais de semana antes da eleição. Nós temos 2 semanas de campanha. 2 semanas de campanha, quase 3 semanas de campanha. O que vai acontecer? Você vai ter a exposição clara na mídia do que um defende e do que o outro defende. No primeiro turno, nós tínhamos uma série de distrações. Por exemplo, os jornalistas ficavam o tempo inteiro falando da Simone Tebet, como se a Simone Tebet fosse ter 30 milhões de votos, 35 milhões de votos. Falavam do Ciro Gomes, como se o Ciro Gomes também fosse ter 20 milhões de votos, como se uma fatia importante da população estivesse preocupada. Falavam da Soraya Tronic, como se a Soraya Tronic fosse algo verdadeiro, uma candidata de peso no páreo. Não há mais isso. É obrigado a analisar o que o presidente Bolsonaro faz e eles são obrigados a analisar aquilo que o outro lado faz. E aí, quando você coloca na balança o que um lado faz e o que o outro lado faz, o que um lado defende e o que o outro lado defende, vai ficando cada vez mais claro para aqueles que não estavam tão ligados assim na eleição, o que tem pela frente, o que pode acontecer com o país, o que cada um defende. Vocês acham mesmo que essa população trabalhadora, ordeira, que sofre dia sim, dia também, sob o jugo do tráfico de drogas, gostou do que viu ontem? Aqueles até que votaram no lado de lá, não porque são esquerdistas, mas porque muitas vezes caem, acham que a vida está ruim, a culpa é do presidente. Gostaram do que viram ontem? Nós temos 2 semanas para mostrar isso para a população. 2 semanas para a população compreender o perigo, o canto da sereia que estavam desenhando para o povo brasileiro. O perigo que é reeleger o PT. E o Ciro Nogueira soltou um tweet há 3 horas atrás que diz o seguinte: atenção, Minas, estamos na frente. São Paulo, olhando o ladrão pelo retrovisor. Tic-tac. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Acabei de ver o tweet do Ciro e confirma o que a gente acabou de dizer aqui. Agora, com o Zema empenhado
na campanha em Minas Gerais, vai ser uma avalanche, não tem dúvidas. Agora, com a própria força lá do Rodrigo Garcia, que teve quase 20% dos votos em São Paulo, empenhado também, junto com todos os outros, vai ser outra avalanche em São Paulo, não tem dúvidas disso. Agora, com o governador aqui, trabalhando com os 84 prefeitos aqui do Rio de Janeiro, será outra avalanche. Nós fizemos 1 milhão de votos a mais aqui no Rio, a meta é dobrar para 2, Minas vai dobrar facilmente isso, para a diferença para mais 2, São Paulo para mais 2. Olha, tenho certeza, no final, nós vamos vencer esse jogo, Gustavo. Agora eu quero entrar num tema aqui, e antes de entrar, né, eu vou pedir um espaço a vocês aqui, uma licença, vocês para dizer o seguinte: eu, particularmente, não gosto de comentar assuntos que envolvam religião. Vocês podem perceber, em todos os lugares que eu participo, eu não me posiciono, porque eu respeito muito a posição de cada um. E eu sei que nem sempre, né, às vezes, quando você fala, quando você analisa a posição de um pastor, de um padre, qualquer outra coisa que seja, às vezes você acaba ferindo, né, a pessoa ali que é praticante daquela religião. Então, eu não gosto, por respeito às pessoas, e não por quem faz essas declarações. Mas como a mídia está repercutindo isso, né, ontem, né, o arcebispo de Aparecida fez uma declaração, acho que desnecessária. Na verdade, ele já mostrou qual é o lado dele, que ele tem uma postura bem favorável ao ladrão, mas eu acho que não precisava fazer isso publicamente, né? Acabou ficando feio, né? E eu vou ler aqui a notícia. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pediu em sermão, nesta quarta-feira 12, que os brasileiros votem, e afirmou que o país precisa vencer dragões do ódio em uma relação a problemas com a fome e desemprego. A declaração foi feita durante a missa do dia da padroeira do Santuário Nacional de Aparecida. Abre aspas para o bispo. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido, a pandemia. Mas temos outro dragão, o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Ele também criticou, né? Ele também criticou, aqui, eu estou falando aqui, eu nem quero mais ler essa notícia, mas ele também criticou o presidente, porque ele fez uma declaração sobre identidade de religião, né? O presidente tinha participado de um evento com evangélicos horas antes, e aí depois foi até a Basílica. Então ele criticou isso, falou de identidade religiosa. Olha, acho desnecessário. Todos nós somos cristãos, independente se você é católico ou evangélico, nós nos respeitamos, e todos nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, e é isso que a gente tem que ter em mente, né? E eu acho que foi desnecessário, né? Vou usar essa palavra, para não ferir as pessoas que são católicos, né? Porque eu sei que não vou ferir vocês eu sei que foi um posicionamento dele isolado, mas um posicionamento, ao meu ver, desnecessário, né? Politizando, inclusive, e pior, fazendo defesa de um lado que defende tudo ao contrário, que defende a fé cristã, né? Fazendo uma ampla defesa de um lado que defende o aborto, a legalização do aborto, das drogas, né? Um lado que roubou o país, saqueou o país, trouxe indignidade para os brasileiros, deixou o Brasil no fundo do poço. Então, ao meu ver, uma declaração infeliz, né, desse bispo. Gustavo, eu sei que é uma situação delicada, se você também não quiser comentar, entendo, mas a gente precisa falar porque toda a mídia está reverberando isso, e eu achei desnecessário, feio, inclusive, para quem se diz defensor da fé cristã. Pois é lamentável, né? Mas aí a gente tem que fazer uma análise fria, sendo católico ou não, e é importante que essa análise seja feita,
para a gente entender o que acontece com a tão importante Igreja Católica Apostólica Romana, que se mistura com a história do nosso Ocidente, se mistura com a história da humanidade, né? O que nós temos hoje na Igreja Católica? O que acontece hoje dentro da Igreja Católica? A teologia da libertação impregnada, né? Derrubando por dentro a própria Igreja, fazendo com que fiéis sejam levados a um pensamento completamente equivocado sobre o que é o cristianismo, promulgado por pessoas importantes dentro da Igreja, por membros da Igreja, mas que passam. A Igreja não vai passar, as pessoas passarão. Infelizmente, há esse despertar da população agora, num momento tão decisivo para o país. Seria bom se membros da Igreja, e aí eu falo os fiéis, tivessem atentado para o que acontecia dentro da sua igreja no passado. Mas, graças a Deus, também, por outro lado, as pessoas estão despertando e estão entendendo agora, nesse momento, o que acontece. Eu queria saber se o arcebispo ele reclamou quando a Aparecida foi fechada durante o lockdown, se ele se compadeceu do prefeito, que foi a Jovem Pan, foi a única rádio que deu espaço a ele, o único canal da mídia tradicional que deu espaço a ele, para poder efetivamente suplicar pelo que acontecia na sua cidade, que vive do turismo religioso e praticamente quebrou literalmente 80% das atividades econômicas do município tinham parado por causa do lockdown. A gente sabe qual é o posicionamento da CNBB, que não é um posicionamento oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. A CNBB é uma entidade que não é, muita gente confunde isso, não é uma entidade oficial da Cúria Romana. Ela é uma reunião de bispos, né, aqui no Brasil, e eles sempre se colocam ao lado da esquerda. Infelizmente, sempre se colocam ao lado da esquerda. Ontem eu tive que comentar isso no Jornal da Cidade Online também, e aí eu usei de uma expressão forte, mas uma expressão verdadeira para definir o arcebispo. Vigarista. Vigarista. Isso que ele é. Efetivamente, é o adjetivo que qualifica ele. Vigarista. Pois é. Bom, e falando, né, de vigaristas que estão perseguindo a ministra Damares, que tem feito um trabalho que, diga-se de passagem, é um trabalho para quem tem muita coragem e muito caráter, né? Damares quer propor instalação de CPI sobre tráfico de crianças. Vai ter muita gente pulando aí igual a pipoca que não vai gostar disso aqui não, hein? Pode ter certeza, hein? Os senadores eleitos Damares e Magno Malta pretendem propor a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista para investigar o tráfico e o desaparecimento de crianças nas fronteiras do Brasil. A CNN apurou que as deputadas eleitas Silvia Waiapi e Antônia Lúcia Câmara e o Senado eleito Alan Rick já se manifestaram que vão participar da CPI. Então, Gustavo, bom, muita gente ridicularizou a ministra Damares Alves, né? Eu, inclusive, tenho aqui um vídeo comigo, acho que vou subir ele enquanto você comenta, que, inclusive, um vídeo da Rede Globo, falando, né, sobre esses casos que são recorrentes e de anos, né, que isso acontece já. E quando a ministra falou sobre isso, essa imprensa canalha, cretina, que não quer que a verdade seja exposta, sabe por que isso tudo aconteceu nos governos do PT, e eles não querem deixar que isso seja atrelado, né, para, óbvio, não mostrar ao Brasil a realidade de que tudo isso sempre aconteceu e teve a leniência deles, ninguém nunca combateu isso. E agora a ministra tem coragem, né, de falar sobre essas máfias, algo que a gente tem falado aqui há muito tempo. Aliás, quem me acompanhou durante todo o período de campanha, eu falei isso a todo momento. O problema do Brasil não é falta de recursos, não é falta de bons gestores, o problema do Brasil são essas máfias que dominam em determinados lugares, aliás, no Brasil inteiro, mas em determinados setores. É isso que faz a vida do cidadão ser ruim, e essa é mais uma máfia, mas uma máfia pesada, que mexe com as crianças, e eles sabem que tem gente grande por trás disso, eles sabem, e eles não querem que mexam nisso, mas a ministra, como uma mulher de fibra, já declarou que não vai retroceder, e agora está ganhando apoiadores, e o senador Magno Malta também é outra figura que sempre combateu fortemente a pedofilia, o tráfico de crianças, e agora
ganhou uma aliada de peso, e eu tenho certeza que toda a bancada vai fazer parte disso, porque nós precisamos desmontar essa quadrilha, né, Gustavo? Precisamos, e isso é um assunto muito sério. Isso mostra que o Brasil não é um país isolado do mundo, o Brasil não é uma ilha, que isso envolve pessoas muito grandes, envolve grupos muito grandes, pessoas de muita influência no mundo inteiro, e o Brasil, infelizmente, está envolvido nisso. Muita gente no Brasil está envolvido nisso. Tem a frase do Freud que diz, né, quando Paulo fala de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. E o que a gente viu quando a ministra Damares fez essa denúncia foi uma pleia de uma horda de influenciadores, de pessoas de certa relevância, ou tratada como se tivessem certa relevância, saindo de suas catacumbas para atacar a ministra Damares. Mas esqueceram a denúncia da ministra. E falaram e começaram a atacar a ministra como se a ministra estivesse fazendo algo gravíssimo, ou como se a ministra tivesse prevaricado, como se a... E aí tem os vídeos, né? Os vídeos da televisão, os vídeos dela no Congresso Nacional de 2010, falando sobre o problema, combatendo o problema. Tudo aquilo que ela falou, tudo aquilo que ela disse, é alvo de investigação, e aí nós começamos a compreender. O Ministério Público não sabe, o Ministério Público não trabalha nisso, por quê? Por que o Ministério Público agora quer saber se isso existe, não existe, e está tão espantado com as revelações da ministra Damares, que já foram feitas há mais de 10 anos? Por que o Ministério Público nunca se meteu nas investigações? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por que certas figuras aí da mídia começam a sair de suas catacumbas, como eu falei, e brigar e reclamar da ministra Damares? Por que será, né? Por que será que essas pessoas estão tão revoltadas com esse assunto, um assunto tão hediondo? Pedofilia é uma coisa hedionda, nojenta, asquerosa, criminosa acima de tudo. E aí a gente vai entendendo o que tem por trás disso tudo aí. E aí a gente compreende também o porquê a ministra Damares, durante seu governo, durante sua gestão no Ministério, de repente ela se calou para não ser mais atacada pela imprensa, porque ela precisava levar esse trabalho a cabo, ela precisava continuar com esse trabalho, e se ela desse oportunidade para a mídia toda massacrá-la, ou desconfiar de que as coisas estavam sendo feitas, talvez esse trabalho não fosse adiante, como está sendo levado até agora. Hoje ela pode falar, porque agora ela é uma senadora eleita, ela só pode ser cassada por conta de crimes que ela tenha cometido durante ou a sua campanha ou durante sua gestão como senadora. Então, ela agora pode abrir a boca, ela pode fazer os alertas necessários. A verdade é que quando a gente fala que é uma luta do bem contra o mal, nesse tipo de situação é que a gente vê o mal estabelecido e como as pessoas são ligadas ao mal, efetivamente são ligadas ao mal. Pois é, e aí eu só vou dar sequência na notícia, porque ela diz o seguinte: casos de abuso infantil denunciados por Damares Alves têm sido levados ao conhecimento do Ministério Público desde o primeiro governo Lula. Prestem atenção, os casos que hoje estão sendo publicizados pela ministra Damares Alves está sendo denunciado desde o primeiro governo do ladrão. Relatos também ganharam destaques na CPI da pedofilia em 2011. As denúncias sobre exploração sexual na ilha de Marajó, do Pará, como as reportadas pela ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e atual senadora Damares Alves, não são fatos raros, muito menos recentes. De acordo com um texto publicado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em 10 de abril de 2006, o Monsenhor Dom José Luiz Ascona, acho que é isso, bispo da ilha de Marajó, denunciou ao chefe do gabinete do então presidente Ladrão da Silva, Gilberto Carvalho, e ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que, dentre esse e outros problemas sociais preocupantes, adolescentes estariam sendo vítimas de exploração sexual no município de Portel, estado do Pará, na região do arquipélago de Marajó. O relatório composto na época pelo Legislativo prossegue apontando que o então assessor da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Amarildo Geraldo Formentini, foi imediatamente escalado para representar a comissão em recolhimento de provas sobre os casos dos investigados.
Mais detalhes sobre o desenrolar das investigações estão publicados no ofício de número 10/06-S, de 11/4/2006. Enfim, Gustavo, mais uma vez, isso só reforça o que a gente acabou de falar aqui. Isso tudo, nada, absolutamente, é novo. É óbvio que isso são denúncias antigas, mas que não foram levadas a sério, não foram investigadas, e essa máfia, essa organização criminosa continua atuando até hoje, porque se nós tivéssemos um governo decente, né, como não é o caso do governo do ladrão, certamente teriam investigado, prendido, desmontado essa organização criminosa, colocado essa quadrilha na cadeia para nunca mais sair, porque falar de pedofilia é falar de prisão perpétua. É uma pena no Brasil não ter pena de morte, porque um cara que mexe com uma criança deveria ter pena de morte para ele. Essa é a minha postura, né? Eu não consigo ter outra postura sendo pai de uma menina de 12 anos, nem imagino o que eu poderia fazer com um vagabundo como esse. Então, o que a gente viu foi um governo covarde, frouxo, que permitiu isso tudo acontecer, que corre até hoje. E nós temos uma mulher com coragem, com disposição de enfrentar esse sistema, e agora, é claro, está sendo alvo de críticas de uma mídia e de uma esquerda cretina, criminosa, que fecha os olhos para não dizer que é participante desse tipo de crime, e vendo tudo isso não fala nada, né, Gustavo? Vamos lembrar do presidente Bolsonaro, 2 meses atrás, no programa, acho que foi o 4x4, que ele falou que para chegar ao poder eles eram capazes de tudo, que a esquerda é capaz de tudo, e quando ele ainda reforça assim, quando eu digo é capaz de tudo, é de tudo mesmo. Quais são os 3 tráficos mais lucrativos no mundo? Tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e tráfico de animais. Olha que curioso, né? Olha que curioso. Tráfico de drogas, a gente nem precisa falar, a gente vivencia isso no nosso dia a dia, o que acontece no Brasil, o tamanho do tráfico de drogas dentro do Brasil. E o que é que a imprensa mais reclamou durante o governo Bolsonaro? Fogo na Amazônia, girafa na Amazônia, Amazônia, meu Deus, salve a Amazônia. Por que será, né? A gente fala muito das riquezas da Amazônia, e quando a gente fala das riquezas da Amazônia, a gente pensa logo no subsolo, nos minérios, etc. e tal. Mas, pois é, a biopirataria, a pirataria de animais, é o segundo tipo de tráfico maior no mundo, que mais gera dinheiro. É o terceiro, perdão. E o segundo é o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é isso aí, ó. Pedofilia, tráfico de órgãos, prostituição, tudo que há de ruim. Sabe quanto custa um filmezinho, um videozinho de sexo com crianças? Quanto esses monstros pagam por isso? 100 mil, 200 mil, a ministra Damares falou. É o valor. Quem é que pode pagar por isso? Quem é que pode tirar 200 mil reais do seu bolso para poder ver algo tão abjeto, para satisfazer seus prazeres carnais? Pois é, muita gente gigantesca envolvida nisso. Lembremos do que aconteceu nos Estados Unidos, que é tratado como teoria da conspiração. O bilionário que se suicidou no presídio, quando estava preso, né? Se suicidou. Por que será que ele se suicidou, né? Ou suicidaram com ele? Que levavam as crianças, as famílias importantes, ex-presidente dos Estados Unidos, para ir para uma ilha no Caribe, junto com crianças, enfim, algo realmente monstruoso. É contra isso que nós estamos lutando. Quando nós falamos da importância do presidente Bolsonaro para o Ocidente, quando nós falamos da importância dessa eleição para o Ocidente, é porque nós lutamos contra isso tudo que está, infelizmente, na nossa sociedade aí, corre aí no submundo da internet, corre aí no submundo do poder. Contra isso tudo que nós lutamos. E aí a gente entende por que o presidente é tão odiado, por que a ministra Damares é tão odiada, por que o ex-ministro do Meio Ambiente era tão odiado, porque está acabando, cortando esses laços. Não é fácil, não é de uma hora para outra. Eles estão infiltrados em todos os setores, em tudo que é órgão de poder. Muita gente prendendo, não deixando o negócio andar, sacaneando investigações, atrapalhando. Mas a gente vai vencer essa batalha. A gente precisa estar firme para vencer essa batalha. Vai acabar o mal? Não vai acabar o mal, mas a gente precisa diminuir esse mal ao máximo, ao máximo. E o mal hoje, ele está num tamanho gigantesco. Basta ver como tudo é relativizado, como tudo é aceito, como tudo é tido como normal. Como coisas assim são tidas como normais. Como pessoas assim se autoproclamam como gente de bem e a horda que segue falando que são pessoas de bem.
está tudo errado e a gente está restabelecendo a ordem. E é por isso que eles estão estrebuchando. E dizem que nós fazemos discurso de ódio por esse posicionamento. Aliás, né, fica aqui o meu repúdio ao arcebispo, né, porque onde é que ele estava nessas horas em que as crianças realmente estavam sofrendo abusos, tráfico? A gente não viu nenhum posicionamento. E aí ele vem dizer, né, que nós precisamos combater os dragões do ódio. Qual ódio, arcebispo? O ódio de quem realmente expõe o que acontece há décadas no Brasil, né, de um espectro político que o senhor defende, vergonhoso, né? A gente evita falar, mas não pode deixar de falar, porque nessas horas todos eles fingem, né, que não sabem o que está acontecendo no Brasil. E eu digo fingem porque esse não é um caso novo, como nós lemos aqui na matéria. Desde o primeiro governo do ladrão, isso foi denunciado, teve CPI e eles abafaram e jogaram para debaixo do tapete. E qual foi a autoridade que vocês viram falar sobre isso, né? Eu, pelo menos da minha lembrança recente, o que eu tenho visto, realmente, alguém que se importa muito com esse tema é o senador Magno Malta e a Damares, né, que era sua auxiliar lá no Senado, né? Do contrário, tenho visto poucos. Claro que eu não vou fazer injustiça aqui, tenho visto... Eu sei que tem outras lideranças que fazem isso, mas a gente fica triste quando vê, né, um homem que deveria estar lutando pelos valores cristãos dizer que a gente precisa combater o ódio. O que é ódio, né, o arcebispo? A gente queria saber, porque ódio a gente sente quando a gente vê isso aqui. Ó. Vou ler aqui para o senhor. Escárnio, diz Bolsonaro sobre soltura do ator José Dumont. O presidente Jair Bolsonaro classificou como um completo escárnio a soltura do ator José Dumont nessa quarta-feira. Ele também usou o caso para defender a senadora eleita Damares Alves, que tem sido questionada sobre uma possível omissão quanto à declaração de quem encontrou crianças sexualmente exploradas em visita à ilha de Marajó. Abre aspas para o presidente. É um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com pedofilia e acusado de estupro de vulnerável em pleno dia das crianças. Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança de seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima. Gustavo, é de enjoar, é de embrulhar o estômago, sabe, a vontade que dá, a gente não pode nem falar, porque arriscadamente a gente não está aqui. Mas a vontade, vocês já sabem qual é. Um vagabundo, um pilantra, um canalha, que há anos faz isso, não é agora não, há anos, guardando conteúdo de crianças, pedófilo, maldito, filho do Satanás, você deveria estar preso, você deveria ter prisão perpétua. O mínimo, isso é o mínimo para você, seu bandido, ser solto em pleno dia das crianças. É um tapa na cara da sociedade, uma vergonha esse judiciário que nós temos comprometido com essa pauta cretina, maléfica, satânica. É disso que vocês fazem parte. É disso que vocês fazem parte. Eu tenho vergonha desse judiciário, Gustavo, que tem coragem. Eu acho que, olha, se fosse para soltar, como eles já iam fazer, que tivessem, no mínimo, sensibilidade de dizer o seguinte: porra, não vamos fazer isso no Dia das Crianças, não. Porque é um tapa na cara da sociedade soltar um pedófilo no Dia das Crianças. Mas, pois é, né? É um artistazinho da Globo. Então, tá valendo, vale tudo para eles. A gente precisa desmontar essa canalhada no Brasil. Emblemático demais, né? E triste demais. No Dia das Crianças, parece que é uma mensagem cifrada, né? Para falar, ó, é tudo nosso, a gente está no poder, a gente faz o que a gente quer. Jamais vou poder afirmar isso e afirmo isso em relação à juíza, né? Não posso dizer isso de jeito nenhum, mas é essa sensação que passa para as pessoas e gera a nossa indignação. O sujeito não era nem para ser solto, né? Essa é a grande verdade. Ele, assim como outros tantos, eram para estar na cadeia perpetuamente, porque pedofilia, cara, pedofilia, criança inocente, o sujeito...
Olha, é de embrulhar o estômago, E, obviamente, o presidente fica revoltado, como todos nós ficamos revoltados com isso, né? Todos nós ficamos revoltados com isso. Ele tinha mais de 200 imagens. Mais de 200 imagens. Vocês se lembram do valor das imagens que eu falei aqui, né? Mais de 200 imagens. Esse aí. Ele produz? Ou será que ele só estava mais... Ele disse que estava fazendo um laboratório para o personagem dele. Só que ele já tem acusação no passado. E ele sabe onde ele já esteve lá? Do lado de quem? No Palácio do Planalto? Pois é. Eles são capazes de se unir a tudo. É isso que a gente vê. É nojento, é asqueroso demais. Demais. Bom, e só para a gente continuar e dar mais duas notícias vergonhosas, né, como essa, a gente precisa dizer, olha só, mais uma notícia vergonhosa da Justiça. Vamos lá. Justiça do Rio absolve Sandra Sapatão da acusação de chefiar tráfico de drogas no Jacarezinho. Juiz alega que as provas contra Sandra Helena Ferreira Gabriel, presa desde 2021, são por demais frágeis. A Justiça do Rio absolveu Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como Sandra Sapatão, da acusação de chefiar o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, e concedeu a sua soltura. Ela estava presa desde maio de 2021 no presídio Santo Expedito, em Bangu. A decisão é do juiz Rudi Baldi, da 34ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O magistrado considera as provas contra Sandra frágeis, uma vez que as testemunhas policiais militares afirmaram que Sandra na favela do Jacaré, não ter visto Sandra na favela do Jacarezinho. Segundo os militares, eles apenas tinham conhecimento de boatos que Sandro era uma das líderes do Jacarezinho. O policial Pedro Paulo, o policial Pedro Paulo diz que nunca viu Sandra na localidade. Enfim, é uma vergonha, mais uma vez, a gente não sabe com quem está lidando, mas todo mundo já conhece essa história, né, e sabe do envolvimento. Mas faz parte da justiça, né? Então, mais uma notícia, né, que traz para a gente, assim como a outra, né, que também soltaram um outro chefe, né, de um traficante aqui no Rio de Janeiro, que infelizmente também, né, vou ler aqui a notícia para vocês, Justiça concede liberdade a Celcinho da Vila Vintém. Apesar da soltura, o traficante... Julgamento, perdão. Hoje as notícias estão muito ruins aqui para ler. Julgamento de Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, na tarde dessa quarta-feira. Primeiro Tribunal do Informa, no centro da cidade. Beiramar será julgado. Essa é uma outra notícia que também foi julgado. Mas o criminoso, Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celcinho da Vila Vintém, um dos traficantes mais perigosos da década de 90, ganhou, nessa terça-feira, direito à liberdade em um dos diversos crimes em que é acusado. Ou seja, né, Gustavo, a gente está falando mais uma vez, né, de uma chefe do tráfico, agora o outro, que é um dos mais perigosos da década de 90, que deveriam ficar presos eternamente pelos crimes que cometeram, mas a justiça parece que no Dia das Crianças resolveu, né, dar a graça para todo mundo. Olha, durante muitos anos, quando a gente não tinha as redes sociais, era assim, a polícia tem que prender os bandidos, a polícia não prende, etc. e tal. E aí, com o advento das redes sociais, a gente começou a perceber que a polícia prendia, mas o judiciário soltava. E aí o judiciário sempre veio a público e falou, tem que mudar a lei não funciona, a lei me obriga a fazer isso, eu sou obrigado a tomar certas medidas, etc. e tal. Mas depois de um tempo a gente começou a perceber que não é também isso, não. Óbvio que tem que mudar a lei, óbvio que a polícia tem que prender, mas quantos casos nós já vimos da polícia prender a pessoa com 200 quilos, 300 quilos de droga e o juiz falar lá, não, isso daí não quer dizer que ele fazia tráfico, não. Não, isso daí não é uma evidência robusta. A gente já viu isso. Essa Sandra Sapatão está presa desde o meio do ano passado, né? Não sei quando de 21, o Alan leu ali. Não sei quando de 21. Desde o meio do ano passado. Maio. Então a gente tem aí quase 1 ano e 6 meses. 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Vocês acham que se a Sandra Sapatão não fosse traficante,
ela já não teria aparecido no RJTV, na Globo, a família chorando desesperada, meu Deus, isso é uma injustiça, ela é trabalhadora. Porque quando acontecem esses casos de injustiça, quando alguns trabalhadores, já aconteceu sim, trabalhador ser preso por ser confundido, às vezes ele é homônimo, e acontece esse tipo de erro, a televisão, a família vai na televisão, a televisão faz uma campanha enorme, gigantesca, e a pessoa acaba saindo da prisão. Pois é, 1 ano e 4 meses, 5 meses que a Sandra Sapatão está presa, e agora o juiz, realmente, os elementos aqui da Sandra Sapatão, inclusive eu estava até achando aqui que ela era obreira da igreja, pelo codinome dela. Eu achei que é um erro gigantesco, é uma brincadeira, né? É um tapa na cara do povo brasileiro, esse tipo de coisa. É uma vergonha, é uma vergonha. Infelizmente, é uma vergonha que a gente vive por conta da justiça. Aliás, eu não tenho o mínimo medo de falar isso. O Brasil vive o que vive, o Brasil é o que é por conta do judiciário de uma forma geral. Se o judiciário funcionasse para valer, a gente não viveria tantos absurdos que a gente vive. Bom, deixa eu aproveitar para trazer para cá meu amigo também, Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alain. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você que acompanha o Todo Poder Manhã do Povo. Hoje estão vendo que alguma coisa aconteceu, né? Mas não consegui entrar antes. Tinha que outros problemas aqui, atrasozinho. Não foi internet, não. Foi outros problemas. Mas bom dia, estou aqui, mesmo chegando atrasado assim no finalzinho, mas estou aqui presente. Fica tranquilo, vamos lá. O importante é nós falarmos agora, né, dessa notícia que ontem, né, o ladrão teve aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, o evento estava previsto para as 10 horas da manhã. E até aquele momento não tinha quase ninguém. E não sou eu que estou falando, o próprio morador fez o vídeo e mostrou. Vamos ver o que o morador falou. Vamos lá. Depois que eu vi isso aqui, eu fiquei até com medo. Agora vai dar Lula no segundo turno mesmo, ó. Olha só. Lotado. Olha, fecharam a rua desde lá do Itararé, ó. Olha lá, ó. Como tem gente. Como é que um cara desse tá no segundo turno ganhando? Impossível. Ali. Olha isso. Vai dar 10 horas. Vai dar 10 horas e nada. Marcado para 9 horas. Olha isso aí. Bom, então estava marcado para as 10 horas, né? O pessoal, claro, sempre chega antes, né? Em qualquer evento, né? Quando a figura principal vai chegar a um determinado horário, você chega antes, né? Até para se acomodar e tudo mais, mas não tinha quase ninguém já próximo das 10 horas. Aí, o que foi que aconteceu? O prefeito Nervosinho, né, que todo mundo já conhece a fama dele, que fez isso lá na escola de samba, na última vez, fez rápido umas ligações, mandou encher uns ônibus e levar, né, para a favela, para poder, obviamente, parecer que tinha gente e eles fazerem aquelas fotos fechadinhas. Mas o pior é que não foi só isso. Ele também mandou funcionários, servidores irem para o evento, né? E nós vamos mostrar as imagens. E não só isso. Levantaram a bandeira do SUS. Gente lá da Secretaria de Saúde levantando bandeira do SUS no evento do ladrão, o que é um crime eleitoral. Carros oficiais levando gente da prefeitura. No fundo, apesar de sabermos que tudo isso é crime, isso não passa de desespero. Não passa de desespero. Nem na favela eles conseguem o voto das pessoas. Isso só corrobora o que a gente sempre fala aqui. A maioria das pessoas que moram nas favelas, o morador, é gente decente, trabalhador, é gente que cultiva valores, não está ali porque gosta, nem gosta de estar no ambiente daquele. As pessoas vivem porque, infelizmente, precisam. É um momento difícil da vida que às vezes a pessoa está passando, mas quando melhora, obviamente procura um local mais digno. A verdade é que o que reina, né, entre o tráfico é o que faz parte do lado deles. E eu vou mostrar o vídeo também dos ônibus, né, que chegaram lá. Olha só, esse vídeo é bem curtinho. Os ônibus dos sindicatos, seguidores de Lula. Lula aqui no Complexo do Alemão. Misericórdia. Então, lá atrás, vocês viram no fundo, né, que a gente está com... A imagem foi feita em pé, não dá para ver
muito nítido, mas está lá atrás, no fundo, os ônibus, né? E daqui a pouco, enquanto o Gustavo for comentando, eu vou mandar para ele a imagem. Aliás, vou passar para o Canuto primeiro, e eu vou mandar para o Gustavo a imagem do pessoal, né, bandeirando lá, com a bandeirinha do SUS, né, para vocês verem que, até olhando para a cara das pessoas, vocês vão ver que não é gente que mora na favela, né, gente que veio de fora para precisar encher, né, ou pelo menos colocar um número significativo de pessoas em que a Globo pudesse fazer aquela fotinho fechadinha, para depois publicar nos seus editoriais. A verdade é que o evento foi um fiasco, um fracasso, como tem sido todos que o Ladrão participou. Nós mostramos aqui um em São Gonçalo, foi dentro de uma quadra no Clube Tamoio, que tinha no máximo 1.500, 2.000 pessoas, no máximo. Nós vimos na Baixada, como eles fizeram lá, cheio de tapumes, cercadinhos, também não tinha quase ninguém. Agora, vimos na escola de samba que não tinha ninguém, e o nervosinho da Odebrecht mandando ônibus para ir para a escola de samba para encher. A mesma coisa aconteceu lá em Belfor Roxo, né? Inclusive, nós vamos mostrar o vídeo também, de gente que foi obrigado a ir, ganhando R$150, mas teve gente que levou calote, nem os 150 ganhou, né? Porque picareta é assim, né? Quem oferece dinheiro para os outros para ir à manifestação, você pode ter certeza que não vale nada, é bandido igual o outro que chegou lá. Então, tudo não passa de um teatro, de uma encenação, e é por isso que eu tenho certeza que eles vão perder feio. Canuto, enquanto você vai falando aí, vou pedir para o Gustavo subir a imagem do pessoal lá do SUS, mas um completo fiasco, o que só prova que o Ladrão é um derrotado, né? Sim, fiasco. Eles tiveram que fazer a prática que eles sempre fazem, que é a mortadela, que é pagar o pessoal para ir. Tem um vídeo aí também que está circulando na internet, que eu não sei se vocês chegaram a mostrar hoje aqui, que entrevista se as pessoas lá balançando bandeira e falam, não, eu tô aqui só por causa dos R$150. E deram calote ainda. Tem lá gente que não recebeu, gente que recebeu só 100. Mas o que você pode esperar? Vai se meter com essa gente? A gente que deu calote, fica a vida inteira dizendo que ia dar calote na dívida, né? Só não deu calote porque viu que na dívida dos bancos, eles não dão calote, que viu que a coisa ia ficar ruim para o Brasil. Mas dá o calote no coitado lá que recebe R$150, que não vai votar no Lula, mas recebe R$150 para ficar lá bandeirando. Nesse eles dão calote, no povo eles dão calote. O que você pode esperar de alguém que roubou do povo brasileiro? Lula e o PT roubaram do povo brasileiro. Roubaram para ter triplex, para ter sítio, para ter Instituto Lula, para ter jatinho, para ter terno Giorgio Armani, vinho, tudo isso. E os caras estão continuando a vida no bem bom. Né? O PT, o Lula, quando saiu do governo, o PT como um todo, quando saiu do governo, deixou os pobres mais pobres do que quando recebeu do Fernando Henrique em 2003. Ele roubou dos pobres, não fez a transposição de São Francisco. Não fez. Sabe por que pagava um Bolsa Família de 100, 200 reais e não podia pagar um Auxílio Brasil de 600? Porque tinha dinheiro sendo desviado. Essa é a diferença. Essa diferença do Auxílio Brasil hoje para o Bolsa Família é a corrupção do PT. E como eles viram que pesquisa não cola mais, porque o argumento deles no debate é soltar número de pesquisa. Sempre que se solta uma foto de um evento do presidente ou vem um argumento novo que o presidente coloca na campanha, a resposta deles não é o contra-argumento. É mais um número de pesquisa. Segundo o IPEC, que é o antigo Ibope, segundo o Datafolha, Lula está 15 pontos na frente. Esse é o argumento para rebater. Ah, a vitória já está ganha, já ganhamos. Aí começa a plantar aquelas fake news assim. Políticos do Centrão que estavam com o Bolsonaro já estão se bandeando para o lado do Lula. Tudo fake news. Tudo fake news. Até porque esses políticos do Centrão conversam com os dois lados o tempo inteiro. Né? Então, não é porque foi conversar, ele conversa com lá, volta a conversar com o Bolsonaro. Mas eles plantam a fake news para dizer, venham para cá, estamos ganhando. Como não cola mais, partiram agora para o evento, vamos encher o evento de rua. Como não enche com voluntários, como é o caso do Bolsonaro, que enche com voluntários que vão pagando, que pagam o seu combustível para ir, né? Lá não, paga sua passagem de ônibus, o que for, lá não, eles têm que pagar e ainda dão calote nos coitados lá que estão bandeirando, né? E só para concluir, você vai colocar aí, né, Gustavo, a questão do SUS, da bandeira do SUS. Eles estão lá com as bandeiras do SUS na manifestação. É bom lembrar que quem criou o SUS foi o Fernando Henrique, não foi o PT, não. O PT já quer se apropriar. Ah, mas nós modernizamos, não modernizou coisa nenhuma. Fizeram atrapalhada em todas as áreas de governo, que esses caras são incompetentes. Na parte da saúde fizeram mal os médicos, que usaram o dinheiro do brasileiro não é para botar médico lá na ponta, não, é para botar gente cubano, fingindo que é médico. Pode até ter o diploma de médico, mas isso não quer dizer muita coisa, não. Alguns até eram médicos mesmos. Alguns cubanos podiam ser médicos. Mas a ditadura de Cuba se apropriava da maior parte do dinheiro pago a eles. Então era um pretexto para passar dinheiro para a ditadura de Cuba.
Essa foi a grande herança do PT na área da saúde. Tá? SUS sucateado. Deixou o SUS sucateado. Agora vem com bandeira viva o SUS, viva o SUS. Deixa de ser hipócrita. Essa gente é muito falsa, muito hipócrita mesmo. Né? Pois é. Bom, enquanto isso, eu vou... Não sei se o Gustavo já está lendo. Vou abrir a imagem aqui. Vou abrir a imagem aqui do Vivo SUS para vocês verem o que a gente está falando. Tá aqui, já está aberto. Vou jogar aí na tela agora para vocês entenderem o que a gente está falando. Tá aí, ó. Tá na tela aí para vocês. Tá aparecendo? Tá. Aí, ó. Você vê, né? Tudo, a galerinha da Zona Sul, ali do Leme, do Leblon, de Ipanema, tá todo mundo no Complexo do Alemão. Era isso que eu ia falar. Não tem a pinta de nenhum que mora ali no complexo, né? Olha a figura, olha a roupinha deles, a cara deles, os bracinhos de academia. Ninguém com cara de morador do subúrbio, ninguém com cara de morador do Complexo do Alemão, né? Todo e ninguém com cara de usuário do SUS. Se for olhar, a maior parte deve ter seu plano de saúde privado. E tá aí com bandeira do SUS. Depois vem dizer que o presidente não pode fazer o que ele fez no 7 de setembro. Ele fez o ato separado, os militares do desfile do 7 de setembro, depois foi para o ato. Ele capturou, sequestrou o 7 de setembro. Isso aí não é um sequestro do SUS? Ora, por gente, a maioria provavelmente não usa o SUS, ou tem seu plano de saúde, usa muito pouco. É a hipocrisia dessa gente. E você falou uma coisa perfeita, Canuto, de não serem usuários do SUS. Semana passada, eu fui no Copador, um dos hospitais particulares mais caros aqui do Rio de Janeiro, o plano de saúde atende lá. E quem é que estava no Copador? Um vereador do Rio, petista, agora é pessoalista, que a bandeira dele é a saúde, Paulo Pinheiro, estava lá. Viva o SUS isso, o SUS aquilo, mas foi ser atendido no Copador, não foi na UPA de Copacabana. Eu já fui várias vezes na UPA de Copacabana, ele não, ele estava lá no Copador. E aí, né, além de tudo isso, ainda tem o calote. Vamos ver o vídeo do calote. Pô, achei que era pra Lula aqui, Lula livre. Lula livre é o caralho. Que isso, velho? Uma merda, né? Porque eu vim obrigada, deixei meu filho 7 meses em casa, pra poder vir pra ganhar R$150. Sério? E ganho só 100 reais. Sim, de coração mesmo. Não sei se eu tô te importunando, mas você vota no Lula? Não. Você não vota no Lula? Não, sou Bolsonaro. Sério? Mas assim, se vocês não viessem pra cá, tinha risco de perder o emprego de vocês? Eu tive que vir. Sério, senão ia perder o emprego? Sim. Caraca. Pra ganhar R$150 e acabou que ele não deu R$150, só deu 100. Ele só deu 100 ainda, não deu 150? Caraca. Tô aqui desde 5 horas da tarde. Pois é isso. Eles estão... Não, tá com som. Eles estão se enganando. Né? Tá me ouvindo? Tá normal. Tá. Eles estão se enganando, né? Que na verdade eles são cretinos, são picaretas, são ladrões, são pessoas que realmente não têm o mínimo, né, de pudor, pagam as pessoas, obrigam as pessoas para não perder o emprego, ter que ir numa passeata daquela. Por quê? Porque espontaneamente eles, óbvio, não têm eleitores. Essa que é a verdade, todo mundo sabe disso. É uma vergonha. E aí está aí para todo mundo ver, né? E fica muito fácil, muito claro de que lado o povo quer estar. Né? Fora isso, né, a polêmica, né, do Lula com o boné lá, que faz referência às comunidades que fazem parte do conglomerado, né, de facções criminosas, enfim, né, é uma lixeira, é uma sujeira que, olha, eu diria para você que um cidadão consciente jamais teria coragem de votar nessa organização criminosa. Jamais. Eu acho que as pessoas que ainda votam são tirando, né, aquela parcela dos maus intencionados, né, dos mamadores do Estado que estão ali pendurados, tirando essa, acho que a parte do povo é a parte que, infelizmente, foi realmente manipulada, teve sua cabeça feita pelos veículos de comunicação, que fazem isso muito bem, e é por isso que a gente não se cansa, e todo dia faz esse trabalho aqui, porque a gente sempre tem um sonho, uma expectativa de que a nossa voz chegue a todo lar brasileiro para mostrar essas verdades que manipulam a cabeça de muita gente. Porque tem muita gente que votou do ladrão que não é de esquerda, tenho certeza disso. Muita gente votou
naquelas promessas populistas que ele vive dizendo por aí, né? Ah, vou melhorar a vida dos outros, vou dar carne, vou dar não sei o quê. E tem gente que não tem acesso à informação, tem gente muito simples, tem gente que realmente não... Infelizmente, né, a gente sabe como funciona no Brasil, quanto mais ignorante a pessoa é, quanto menos conhecimento ela tem, melhor para o sistema, e eles fazem de tudo para que a educação não chegue a todas as pessoas. Nós vimos aí, estamos vendo até hoje a vergonha que é a educação no Brasil, estamos no último lugar, no penúltimo desempenho, né, lá no ranking do PISA. É isso que eles querem, miséria, ignorância, para que as pessoas continuem comprando essa ideia populista, canalha que eles têm. Mas no fundo, cidadão consciente, quem tem a informação, pessoa decente, de bom senso, não vota num traste desse, num bandido desse, num canalha desse. Fora outra questão que a gente sabe, né, Gustavo, que é subir numa favela que todo mundo sabe que é perigosíssimo, que tem um tráfico pesadíssimo, que tem, né, o Comando Vermelho tomando conta, e o cara tem livre acesso lá. Eu duvido que você, cidadão de bem, tenha a coragem de subir lá, né, sem ter o aval das pessoas. Porque o que a gente vê no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio, é o seguinte: se você entrar errado numa dessas favelas perigosas, sendo você um cidadão comum, uma pessoa que não leva risco a ninguém, você é fuzilado. É o que acontece. O outro não. O outro chega lá, com maior tranquilidade, desfila no carro, abraça todo mundo. Inclusive, a matéria, a foto, né, da nossa capa de hoje, mostra ele do lado de um traficante que foi preso lá na época do Cabral, 2008, né, quando as Forças Armadas entraram no Complexo do Alemão, e o cara está lá abraçado com o cara. É isso. Você, cidadão que ainda não acordou, precisa escolher de que lado você vai ficar, de quem se associa ao bandido, de quem faz parte da bandidagem, ou de quem prende os bandidos. É isso, né, Gustavo? É um tapa na cara, inclusive, do morador do Complexo do Alemão. Para começar, a Estrada do Itararé, aquilo que você está falando aí, né, Alan? Tem muita gente que é do Rio aqui, que nos acompanha, que é do Rio. Se tem um lugar perigoso no Rio de Janeiro, é a Estrada do Itararé. A gente sabe disso. Se tem 100 roubos de carro por dia no Rio de Janeiro, 150 são na Estrada do Itararé. Infelizmente, perigosíssima, porque ela passa no pé do Complexo do Alemão, favela da Grota, enfim, passa no pé do Complexo do Alemão durante um bom pedaço. Ela inteira é no pé do Complexo do Alemão. A gente sabe quão perigoso é. E como é que pode político andar ali tranquilamente, sem segurança da polícia, né? Como é que pode? Como é que consegue isso? Mas aí a gente vai destrinchando isso. Primeiro, é um tapa na cara do morador do Complexo do Alemão, porque em 2008, 2009, lá o PAC, Programa de Roubalheira do PT, colocou 900 milhões de reais naquela época. A gente estaria falando hoje aí seguramente de quase 1,6, 1,7 bilhões de reais no Complexo do Alemão. E o que mudou o Complexo do Alemão? Sabe por quê? Sabe o que eles fizeram com esse dinheiro? Botaram num teleférico que não é usado, que não funciona. Não deram vida melhor para ninguém, não deram condições de vida melhor para ninguém, não melhoraram em nada a vida do morador do Complexo do Alemão. E aí ele volta lá. Obviamente que ele volta lá, organizado pelo Voz da Favela, uma ONG, uma entidade, uma ONG que já recebeu prêmio no exterior. Entendem quando a gente fala como é que funciona a questão das ONGs? O Voz da Favela, o mesmo que reuniu os 11 líderes comunitários de um monte de favelas perigosíssimas do Rio de Janeiro. As favelas, peguem o nome das favelas que os líderes comunitários se reuniram com Lula e joguem no Twitter para você ver. Quase todas essas favelas têm perfil no Twitter. E aí vocês vejam o perfil no Twitter dessas favelas, para vocês entenderem. Então ficou claramente um acordo, mostrando ali tacitamente o acordo do crime organizado com o PT. E é isso que a gente quer para o nosso país? Está claro, está cuspido e escarrado. Tinha gente? Não tinha gente, não. Vou mostrar aqui, o Alan nem está sabendo, vou botar um vídeo aqui rapidinho de 30 segundos, talvez, dele no Voz da Favela, lá dentro do Voz da Favela. O vídeo é feito do lado de fora. Olha a quantidade de gente que tinha. Se vocês acham que tinha muita gente ontem recebendo o ladrão. Vou botar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui em paralelo para vocês. Espera aí. Aí, ó. Eita, vai. O Lula está na voz da comunidade. Está dando picanha. Picanha! Quem quer comer picanha? Vem que ele está dando. Vai ficar lá pra dentro ele. Vai botar lá. Vai ser difícil ver ele ali, porque tá lá pra dentro.
É isso aí. É isso aí. Olha a comunidade, né? Viu a quantidade de gente? Um ex-presidente da República, candidato a presidente da República. Ali dá 2 times de futebol, 3 no máximo. Não tinha gente. Não tinha gente. Quem foi obrigado. Quem foi faz parte do sistema. O povo não quer mais saber desse pessoal. É o tráfico de drogas, é o narco-estado, claramente apoiando o Lula. A gente precisa falar isso de forma clara. É o narco-estado. É o narco-estado. Olha o que o Petro está fazendo na Colômbia. É um narco-estado. O cara quer legalizar as drogas agora. O cara desmantelou todo o combate ao tráfico de drogas que existia no governo colombiano. É o Foro de São Paulo. É a reunião da esquerda na América Latina dentro do Brasil. Foi isso. O bonezinho do Pincha. Pois é. Na nossa cara. E sabe o que a Justiça faz hoje? O TSE acabou de sair a notícia. Manda o Brasil Paralelo retirar todos os vídeos que falam do Lula. A gente não pode contar para as pessoas com quem o Lula é ligado, com quem o Lula tem acordo. Tá feia a coisa. E antes de passar para o Canuto, por fazer esse jornalismo que vocês sabem que é sério e que sofre perseguições todos os dias, né? Olhem aí, hoje 3.500 pessoas assistindo, a gente sabe da censura, né? Então eu vou colocar aqui o contato do Todo Poder Emana do Povo. Esse é o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, está aqui na tela. Eu queria pedir a vocês que não saíssem dessa transmissão sem salvar, sem registrar esse número na agenda do seu telefone. Manda um oi para a gente lá, um joinha, coloca uma bandeirinha do Brasil, qualquer coisa, apenas para que nós possamos identificar vocês. Caso aconteça uma covardia também, como aconteceu com o Brasil Paralelo, nós possamos nos comunicar com vocês para que vocês não fiquem sem o contato direto com a gente. Está aqui na tela, WhatsApp DDD 21, número 99851-2357. Enquanto o Canuto vai comentar, dá tempo de vocês anotarem aí. Vai lá, Canuto. Bom, é lamentável isso, né? Tudo que está acontecendo. Quando a gente vê essa questão do Complexo do Alemão e critica isso, que o Lula está com traficantes, qual que é a resposta do pessoal da esquerda? Quando não é do número do Datafolha, né, eles vêm com a respostinha assim, vocês estão contra os pobres. Não, ninguém, eu não conheço uma alma viva defensora do presidente Bolsonaro, tá, conservador, que criticou pobre. Todo mundo critica bandido. Não interessa se é bandido rico, bandido de classe média ou bandido pobre. Os petistas querem colocar essa eleição como se fosse pobre contra rico. Não é pobre contra rico, é cidadão contra bandido. Não interessa a classe social do cidadão, não interessa a classe social do bandido. Quem é cidadão cumpridor da lei, vota na direita, quem é bandido, vota na esquerda. Tá? Você é assaltante ou assaltado? Essa aqui é a pergunta. Você assalta celular ou você tem o seu celular assaltado? Já teve? Conhece alguém que teve? Ou pode vir a ter seu celular assaltado? Se você é alguém que pode vir a ter seu celular assaltado, você vota na direita. Se você é um assaltante de celular e quer impunidade, quer direitos humanos, quer obstrução do trabalho da polícia, aí você vota na esquerda. Você vota na esquerda. Se você é um bandido, você vota na esquerda. É claro que tem os ignorantes aí votando. Ignorantes, não sei não. Às vezes o pessoal quer a boquinha. Ele não é um assaltante, o camiseta regata, mas é o colarinho branco. Ele quer a volta da boquinha dele. E não tem essa de rico contra pobre pelo seguinte, a cúpula do PT inteira é rica, é formada por ricos. Quem não era rico de se enriqueceu na política. O Lula se enriqueceu na política. Tem triplex, tem sítio, né? Só fica em hotel 5 estrelas. E não sabe, não tem dificuldade de dizer de onde vem o patrimônio dele. Pegou a ex-mulher dele, a vendedora da Avon. Arrecadou não sei quantos milhões aí, vendendo produtos da Avon. O cara não consegue nem explicar seu aumento patrimonial. O Lula é rico, se enriqueceu na política. Adora falar, eu sou pobre. Não é pobre, nunca foi. A culpa do PT nunca foi formada de pobres. Usaram o Lula oportunisticamente, né, como a representante dos pobres, mas que se enriqueceu rápido. Não foi como presidente, não. Já chegou na presidência rico. Se enriqueceram na política. Olha toda a culpa do PT, né, e vários dos tais ricos empresários banqueiros estão apoiando o Lula, porque tinha boquinha, tinha benesse. Os donos dos oligopólios do mercado. A base do mercado é que não quer o Lula, mas os donos, olha os banqueiros que foram presos na Lava Jato, empresários empreiteiros, olha o empreiteiro que pagou esse ônibus. Ele é pobre? Como é que o Lula representa pobre? O PT nunca representou pobre. Não fala em nome de pobre. O PT fala em nome de bandido.
Petista só defende outro petista. Não interessa se é rico, se é pobre, se é classe média, se é homem, se é mulher, se é gay, se é hétero, não interessa. Ele só defende outro petista. Nunca defendeu o pobre. Quem mais fez pelos pobres do Brasil, pelo menos depois dos militares, foi o presidente Bolsonaro. Esse foi o que mais fez pelos pobres do Brasil. Fazendo precisamente, começando pelo básico, não roubar dos pobres. Que foi o que o PT fez. Né? E agora, quando a gente está expondo, quando canais como esse aqui ainda podem expor isso no debate público, quando alguém começa a realmente mostrar o caráter dessa gente, o baixo calão dessa gente, aí vem decisão, tirando agora o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo não é o primeiro, aqui, não. Ó, vou ler, Canuto, vou ler para ficar bem... Deixa eu ler a nota para ficar bem claro. TSE ordena que Brasil Paralelo retire do ar vídeos com críticas a Lula. Por maioria de votos, ministros concluíram que fatos jornalísticos dos vídeos são verdadeiros, mas levam uma conclusão falsa sobre o candidato. Ora, bolas, que negócio é esse? Leva a conclusão falsa. Não, é verdade, o cara é ladrão, mas você não pode dizer que o cara é ladrão não, porque senão o sujeito vai achar que ele é ladrão. É isso. A decisão do TSE é essa. A decisão do TSE é essa. Você está afirmando, você tem razão, o cara é ladrão, mas não pode falar que ele é ladrão não, senão o outro lá vai achar que ele é ladrão mesmo e aí ele vai perder voto. É brincadeira, cara. A conclusão não é falsa, a conclusão é contra o candidato deles, desse ministro do TSE que não tem imparcialidade, não tem neutralidade. Gente, o debate eleitoral está comprometido. Tá? Um dos lados não está podendo expor seus argumentos. Nem contra, nem a favor. O governo está travado. Eles proibiram a campanha de vacinação da poliomielite. Aí diminuiu o número de vacinação. Claro, não pôde avisar na televisão o dia da vacinação. A culpa é do Bolsonaro que acabou, que reduziu a vacinação. A culpa não é do Bolsonaro. A culpa é dos ministros do TSE. E pelo debate está comprometido, a fraude já está aí, a fraude já está caracterizada. Já houve a fraude. Porque um dos lados não está podendo debater. Então essa eleição não está em condições de igualdade. O outro lado pode até ter mais dinheiro, ninguém reclama que tem mais, deixa gastar o dinheiro deles. O problema não é ter mais dinheiro, o problema é não deixar. Não basta ter mais dinheiro, eles têm que calar a direita. Então a fraude já está detectada. Já há motivo para fazer tudo que tem que fazer em caso de fraude. O motivo já está, já estão presentes os pressupostos de uma ação de combate à fraude na eleição. Porque fraudar o debate público do jeito que está não pode nada mais. Todo argumento que pega na veia mesmo, que você desmascara os caras, não pode falar. E depois vão fazer, o que vai ter no dia 30 tem que um simulacro de votação de democracia. Já estão presentes os pressupostos para alguma ação antifraude nessa eleição. Eu tinha subido aqui, Alan. Vou botar agora. A gente fala que eles estão lutando de tudo que é jeito. Eu até entrei sem querer aí o vídeo. Preste atenção nesse vídeo que eu vou botar. Vamos ver se o TSE vai se manifestar sobre isso aqui. Deixa eu botar o áudio e botar o vídeo aqui para vocês. Aí, Kátia, você liga só. A bagunça que tá aqui, ó. Uma fila do caramba aqui, sabe pra quê? Combustível do Lula, velho. É muita safadeza, cara. Aí, Maricá, ó, posto Ipiranga aqui na entrada de Maricá. Dando combustível de graça aqui, ó, pra quem vai fazer motociata ou carreata. É alguma coisa que eles estão dando combustível aqui, ó. Tudo com adesivozinho no carro do Lula. Vou tentar pausar aqui pra mostrar o outro. Ó, todo mundo com adesivozinho no carro pra botar no Lula aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou ver se o pessoal tá vindo até rindo ali, ó. Adesivo na camisa da garota ali, ó. No peito dela ali, ó. Ao vivo aqui, Maricá aqui, cara. É muita safadeza, cara. É muita safadeza. Aí. Pra quem não sabe, Maricá é a cidade que mais arrecada royalty e royalty do petróleo, do pré-sal. É a cidade que está em frente à bacia do pré-sal. Cidade que está sob o comando do PT há mais de uma década. Cidade que fez 3 deputados agora, deputados federais do PT. Cidade onde a filha do Lula foi morar. Vocês se lembram que a filha do Lula morava lá em Maricá? Pois é, é isso aí, ó. E aí você fala assim, mas isso não é verdade, isso é mentira. Sempre foi assim. Quem é do Rio sabe, principalmente do interior, do subúrbio, da Baixada, sabe que sempre foi assim. O Vale Combustível. Tá aí, ó, filmado. Será que vai acontecer alguma coisa? Pois é. Bom, meus amigos, 1h25 de jornal. Queria agradecer muito a cada um de vocês, meu amigo Gustavo Reis, meu amigo Alex Canuto, e a vocês, principalmente, que nos assistiram até agora. Eu vi aqui que muita gente me parabenizando, outros dizendo aqui, Alan, votei em você, minha família também, o Cauã falou aqui,
Quero agradecer de coração, ainda não tive tempo realmente para falar com cada um pessoalmente, porque eu estou empenhado agora na reeleição do presidente Bolsonaro desde a segunda-feira, né, um dia após as eleições. Eu tenho saído todos os dias, assim que termina o programa aqui, a gente só come alguma coisa e vai para a rua, vai conquistar votos. Só tenho chegado em casa tarde da noite. É isso que cada um de nós precisamos fazer. Enquanto não passar o dia 30, eu não vou ter a minha alegria completa. A minha alegria só vai ser completa depois que eu ver o presidente reeleito. Por enquanto, peço a vocês 1000 desculpas, perdão, mas depois do dia 30, aí sim, nós poderemos comemorar, nós poderemos nos abraçar, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas para isso, depende do seu esforço, depende do seu empenho, da sua dedicação. Se cada um de nós virarmos pelo menos um voto, a gente vai fazer certamente a maior votação da história, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas nós não podemos ficar nas redes sociais reclamando, choramingando de golpe, de fraude. Vamos trabalhar. Deixem a segurança para as Forças Armadas. Confiem no presidente, porque ele sabe o que está fazendo. Meus amigos, a todos um excelente dia e até amanhã, às 10 horas da manhã, na edição da manhã do jornal Todo o Poder Emana do Povo. Fiquem com Deus.